Bom, então vamos lá para a gente aplicar o efeito fosco nessa foto. Essa é uma imagem que já está editada, então ela já está finalizada, só que eu quero adicionar um efeito fosco em cima dela. Então basicamente eu não vou alterar nada do que eu já fiz, não vou mexer em cor, iluminação, nada do tipo. Só o que eu vou estar mexendo é na curva de tons. Então é aqui nessa janela que a gente faz o efeito fosco. E essa ferramenta ela funciona de duas formas. Uma delas é dessa que vocês estão vendo com esse botãozinho marcado. Então aqui eu consigo adicionar pontos ao redor da minha curva. E se eu desmarcar, eu consigo trabalhar cada canalzinho desse separado. Então realces, claros, escuros, eu consigo arrastar cada um deles para iluminar ou escurecer, só que não é isso que a gente quer. Então para a gente aplicar o efeito fosco eu vou deixar marcado para a gente ativar essa edição de curva de pontos. Então basicamente eu vou adicionando pontinhos aqui, tentando sempre deixar uma linha o mais reta possível. Tá? Não precisa adicionar tantos pontos, mas é só para a gente ter um controle um pouquinho maior. E tenta deixar ele sempre o mais retinho possível. Então basicamente eu tenho minha curva inalterada, eu não tenho curva na verdade, né? Mas aí o primeiro pontinho aqui de baixo é ele que vai me dar o efeito de mate, o efeito fosco. Então eu vou clicar nele e arrastar para cima, mais ou menos até aqui. E a gente repara que a gente já começa a ter um efeito fosco aqui embaixo. Só que, tá vendo que aqui ó, na perna dela não tá nada fosco, no óculos, nos tons pretos da blusa? Isso se dá por causa do intervalo desses pontos aqui. Então eu tenho que equilibrar eles também. Então eu volto eles para cima um pouquinho. E aí eu consigo o efeito. Então basicamente esse primeiro conjunto de pontinhos aqui, ó, eu tenho que deixar eles mais para cima para eu ter esse efeito aqui. Então eu já tenho o óculos dela fosco, na roupa, no restante da moto. Então dá para ver que o efeito já foi alcançado. Só que dá para a gente perceber o seguinte, ó. Se a gente clicar aqui e trocar de RGB para vermelho, não tem alteração. Em verde não tem alteração nenhuma. E nem no azul. Ou seja, os canais de cor estão preservados para a gente editar mais ainda. Então dá para a gente fazer uma segunda alteração aqui, que é dar um pouquinho de cor para esse tom fosco que a gente criou. Então eu vou clicar aqui e vou arrastar. E ao invés de criar ponto, de arrastar para cima, eu vou arrastar um pouquinho para trás, um pouquinho para baixo. Então arrasto um pouquinho para cá. Como o verde está invertendo com o vermelho, então me dá um efeito mais verde aqui. Vou lá no tom verde e vou ver o que acontece se eu puxar um pouquinho para cá ou um pouquinho para cima. Então vou deixar ele um pouquinho mais para baixo ainda. E aqui no azul, para a gente poder equilibrar essa mistura, posso puxar um pouquinho para cá ou um pouquinho para cima para escolher qual cor que eu quero deixar em evidência. Vou deixar um pouquinho mais para baixo e eu vou voltar no vermelho, porque no vermelho eu vi uma coisa bem legal puxando para o verde. Aqui ó, deu um efeito bem diferente. Então além do efeito fosco, a gente conseguiu deixar todos esses tons um pouquinho mais esverdeados. Vou voltar um pouquinho aqui. Então isso sim, não é obrigatório você usar esses três canais, o vermelho, o verde e o azul, mas você pode salvar isso aqui como um preset. Então você pode ou copiar os seus ajustes ou criar uma nova predefinição para você poder aplicar nas suas fotos. Então basicamente você marca aqui a curva de tons, desmarca tudo o restante e aí você tem um preset pronto com esses ajustes para aplicar em qualquer foto.